Oi. Oi, oi, oi. Muito. Depois que passa de meio-dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito boa tarde aqui pra mim, são 11h03 pra vocês, meio-dia e 3. Que delícia! Deixa eu ligar o ar, tá um calor. Pera aí. Tô feliz demais de estar aqui com vocês. O ar não tá funcionando. Pera aí. Oiê, oiê, oiê. Pronto, agora tá. Ai, que alegria de estar aqui, que saudade que eu estava das nossas lives. Meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo? Conta pra mim, o que vocês estão fazendo nesse horário? Deixa eu ver se essa luz aqui pra cá fica melhor. Não, pra cá, sim. Também tô com saudade das nossas lives. O que vocês estão fazendo, tipo, meio-dia? Vocês estão trabalhando? Vocês trabalham de casa? Vocês estão fazendo o quê? Estão de férias, filhos de férias, dobrando roupa, Keteline. A Marcela no horário de almoço. A Daniela almoçando. Aqui agora são 11h04. Ainda não tá no nosso horário de almoço. Colocando almoço. Mas vocês estão em casa ou no trabalho? Tem gente que tá deitada. Silvane está deitada. A Fran tá assistindo a aula da Denex. A Nanda tá na Inglaterra indo buscar o filho na escola. A Júlia tá em casa. A Mai Marco Longo tá no almoço após plantão. A Cláudia vai fazer almoço. Camila vai fazer almoço. A Rai terminando o trabalho. A Dani no trabalho. A Ana com uma amiga vendo, esperando o almoço. Arrumando almoço para as crianças para ir para a escola. Repouso, aguardando a chegada dos gêmeos. A Camila tá no trabalho. Camila faz nossas comidas. Gente, olha só, tem muita gente à toa, tá? Deitada. Queria essa vida, ficar deitada. Vocês estão presos tudo de filho, que aí vocês não conseguem ficar deitada. Tem gente que tá almoçando na empresa, cuidando da casa. Então tem muita gente também que tá no trabalho. Então eu não vou poder também demorar tanto, que eu sei que vocês têm mais ou menos 1 hora de almoço. A Natasha fazendo o nenê pra dormir. Vamos lá, deixa eu só ver se eu consigo colocar um fundinho musical aqui. Gente, eu fiz uma maquiagem tão voada que eu tô vendo que eu estou com aquela olheira. Peraí. O que acontece? Eu quero explicar o porquê dessa live hoje. Soaking. Pra vocês orarem em casa, só vocês escreverem Soaking. 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 São fundos musicais, tipo, pra oração, que geralmente não tem voz, que é para que você possa mesmo ouvir a voz de Deus, ter aquele tempo para o Senhor falar e às vezes ficar em silêncio. Tem vezes que o meu tempo de oração é ficar em silêncio, só adorando Jesus. Só que eu não sei como é que faz para parar esse negócio de e-mail. Tá muito alto? Porque tá no computador. Tá muito alto? Não, quem tá indo pro aplicativo não. A live tá sendo só aqui. Hoje não tá sendo no aplicativo não. Soaking. Tá bom? Isso, Soaking. Vocês põem no YouTube. Tá bom, né? Então tá. Vamos lá que eu vou primeiro explicar, né? Porquê dessa live. Vocês sabem, tem mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas, creio eu. Sou muito ruim de previsão de tempo, assim, que eu parei completamente, né, de fazer as lives. Eu já ia completar agora em outubro 2 anos fazendo live, falando do amor de Jesus, falando sobre todo o meu reencontro, sobre tudo que ele tá fazendo na minha vida. E começou a chegar um tempo que eu
comecei a receber alguns conselhos, alguns amigos falando, Dri, eu acho que pode ter um pouco mais de equilíbrio, eu acho que você pode falar menos de Jesus, seu próprio estilo de vida, ele acaba já exalando Jesus, então talvez você não precise ficar falando tanto. E naquele momento, assim, eu recebi, porque eu sou muito intensa, então quando eu tô muito triste, eu tô muito triste. Quando eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. E se as pessoas que eu amo, que eu ouço, falam alguma coisa pra mim, eu vou ouvir, eu vou parar pra ouvir o que essa pessoa tá falando e vou avaliar, até mesmo se tem sido a voz de Deus falando isso pra mim, se é pra eu fazer, se não é. E aí nesse meio tempo eu parei completamente, eu falei, Senhor, se é do Senhor, o Senhor vai me dizer, se não é, o Senhor também vai me dizer. E nesse meio tempo que eu percebi, como de outras vezes também, que eu dava algumas pausas, às vezes até mesmo para descansar, porque eu precisava descansar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, é só ligar uma live. Não é, é uma estrutura inteira, né? Eu tenho que preparar meus filhos, eu tenho que ir lá explicar para eles, mamãe vai estar orando, não entra lá, eu preciso fazer uma maquiagem, preciso estar apresentável, preciso organizar a casa para estar com vocês, preciso parar o meu tempo para estar com vocês. E aí tem vezes que eu ficava cansada mesmo e precisava dar uma pausa. E todas as vezes que eu pausava, como dessa vez, era como se faltasse uma parte em mim, como se faltasse algo em mim. Eu comecei a perder um pouco da alegria de fazer. Não é a alegria da minha vida, a alegria de fazer. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estava também te buscando porque eu precisava derramar sobre outras pessoas, ou eu estava te buscando porque eu te amo? E eu comecei a questionar e vários pontos com Deus, tentando entender assim, o Senhor está me chamando para um tempo de intimidade sem que eu passe a derramar, sem que eu passe a entregar. O Senhor quer aquele tempo único, exclusivo com a sua filha, que Ele já dizia para mim, eu não quero você falando do meu amor se você não estiver comigo. Eu não quero que você fale de mim para ninguém se o tempo que você tem comigo for roubado para você falar isso. E eu já tinha entendimento disso desde antes. Então, quando eu pausei, eu comecei a buscar a Deus para entender assim, Senhor, o Senhor quer mais tempo comigo, o Senhor quer trabalhar algumas áreas em mim, e Ele não me respondeu. Até hoje eu não tive nenhuma resposta, claro. Eu só tive muita paz, muita busca por Ele cada vez mais, e fui diminuindo a intensidade que eu estava no meu Instagram de compartilhar Jesus para vocês. E aí o tempo passaram essas 2 semanas, essas 3 semanas, eu fui agora para o Brasil. Nessa minha ida eu fui buscando o tempo inteiro Jesus, eu fui cada vez mais, tanto que eu não tenho conseguido assistir filme, eu não tenho conseguido assistir nada, eu só quero ouvir Deus, eu quero cada vez mais aprender, mergulhar. E aí o que aconteceu? Nesse domingo, eu pedindo a Deus, eu falei, Senhor, quer que eu volte? É pra eu voltar? Não é pra eu voltar? E muitas pessoas mandando, Dri, faz live de oração, Dri, faz madrugada de oração, Dri, volta, Dri, volta. Aí no domingo na igreja, a palavra foi justamente o que você tem feito depois da igreja. Quem você tem evangelizado, quem você tem levado para Jesus, quem você tem deixado para trás que poderia estar levando. E ali naquele momento eu fui tomada pela presença de Deus e eu chorava tanto, e era um choro assim tão maravilhoso, era um choro tão de lavar a minha alma, assim, e quando eu fechava meus olhos e eu chorava e eu ouvindo a palavra, Leandro continuava falando, vinha muito na minha cabeça vocês que estavam escrevendo para mim, Dri, volta com as orações, e aí naquele momento vinha assim, cara, as pessoas estão clamando para ouvir de Jesus, as pessoas estão pedindo, para uma alma pedir, para um ser humano pedir, porque ele está muito necessitado. E aí eu fiquei em meio àquele toque fresco de Deus, Ele falando comigo, e ao mesmo tempo eu lembrando de cada uma de vocês, eu falei, o que eu estou fazendo? Ainda que eu não consiga fazer 7 dias na semana, mas que eu consiga fazer uma vez na semana, as pessoas estão clamando, as pessoas estão pedindo. E aqui essas lives, elas não são por mim, elas não são pra mim, eu não quero glória alguma, eu não quero agradecimento algum, porque o único motivo de estar aqui é por Jesus. O único motivo de estar aqui é porque Ele tá te chamando, Ele tá te resgatando. Aí ontem à tarde, isso foi no domingo, aí ontem à tarde
Aí eu saí da igreja falando na minha cabeça, né? Eu vou voltar a fazer as lives, vou voltar a fazer. Acho que não tanto com tantas lives, mas lives pontuais, específicas, direcionadas. Aí ontem à tarde eu fui dormir um pouquinho, eu tava com sono, porque eu cheguei de viagem na sexta, eu já entrei na rotina de mãe, de tudo, de trabalho. Falei, eu vou tirar um pouquinho, um soninho à tarde. Aí eu peguei uma pregação para poder assistir do Luciano Subirá, que é outra pessoa que eu gosto muito de ouvir. E aí ele falava exatamente a mesma palavra de domingo. A mesma palavra. O que você está fazendo porta fora? E era uma pregação que tinha entrado há 3 dias. E ali naquele momento eu não tive dúvida. E eu fui dormir assim, extasiada, porque nosso Deus é tão maravilhoso. A gente pede, e por mais que ele não responda naquele momento, mas em algum momento ele responde. À medida que você vai buscando, ele vai te falando. E eu estava perguntando, Senhor, é para eu voltar? Senhor, é para eu falar? É para eu parar todo o tempo para falar do seu amor? E ali eu não tive nenhuma dúvida. Só que olha que engraçado, a gente já vai orar pra gente poder começar a mesma live, aqui é só uma introdução. Ontem à tarde, quando eu fui dormir à tarde, eu tive um sonho muito forte, muito forte. Eu tô até agora impactada com ele. Eu estava do outro lado de uma televisão, e aí na televisão eu estava assistindo, tinha uma pessoa que é muito próxima a mim, que trabalha comigo, e ela tinha um microfone, alguém perguntava alguma coisa para ela. E eu não consigo identificar se era um apresentador, se era um pastor, eu não consigo identificar, era um homem falando com ela. E uma TV daquelas antigas, assim, e eu visualizando ela daqui. E ela falando, até que de repente ela é toda possessa por um demônio. O rosto dela vira um demônio mesmo. Aquela mulher, os olhos começam a esbugalhar e a voz dela começa a modificar e o demônio começa a falar por ela e ela manifesta ali o demônio. E a pessoa que estava do lado dela tenta expulsar o demônio e fala, sai, e ele não saía. E eu aqui do outro lado, eu falava, sai agora em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, saia agora, agora. E aí o demônio sai dela e ela volta a ser ela. E eu não sei como eu encontro com ela em seguida de eu expulsar o demônio dela. E eu falo para ela assim, olha, ele saiu, mas isso não significa que ele não vai voltar. O demônio foi expulso pelo poder do nome de Jesus, mas cuidado com as brechas que você está dando. E ali eu falo para ela, cuidado com as pequenas mentiras, cuidado com os enganos, cuidado com, às vezes, falar mal dos outros, cuidado com toda a brecha que você está dando, porque o Satanás, ele entra nesses pequenos pedaços. Ele imagina uma pessoa que ela está caminhando com Jesus e até então ela tem relacionamento com Deus, ela ora, mas na hora que ela vai falar para uma amiga, não, eu não vou sair porque eu não tô afim, ela vai e fala assim, não, eu não vou sair porque meu filho está doente. É uma mentira. Ah, eu cheguei atrasado porque eu tava cuidando das crianças. Não, eu cheguei atrasado porque eu quis chegar atrasado. E aí eu falava para ela, cuidado com essas pequenas brechas que você tá dando, porque o demônio, ele sabe como fazer. Ele sabe como seduzir. Ele não vai pegar para mim, por exemplo, e vai trazer uma sedução de, sei lá, de comprar um computador se eu não ligo para computador. Ele vai trazer uma sedução de uma compra de um carro, se eu amo o carro, mas com um jeitinho errado para comprar esse carro. Para que de alguma forma ele comece a tomar o controle. Aí presta atenção, eu acordei imediatamente, a primeira coisa que eu fiz foi tipo assim, calma, eu falei, Deus, o que o Senhor tá querendo me falar? Porque na semana passada, mais ou menos na segunda-feira, no domingo, o Rodrigo falou que eu acordei de madrugada e eu gritava, sai agora em nome de Jesus, sai agora, eu tô te dando uma ordem, sai agora. E ele falou, você estava expulsando o demônio. Então assim, num período de 6 dias, 7 dias, eu tive o mesmo sonho. Só que na semana passada eu lembro, eu estava expulsando o demônio do meu filho Rodrigo. Só que eu não sabia que eu estava gritando. E a terceira vez que Deus me dá sonhos expulsando o demônio. A primeira vez, eu não tinha nem falar, não vou falar o nome da pessoa. Primeira vez que eu tive uma experiência dessa com uma influenciadora muito grande.
Eu expulsava demônio dela, expulsava. Eu não conseguia expulsar. Eu acho que eu compartilhei com vocês. A segunda vez foi agora. Eu expulsando do meu filho. E o meu sonho, né? Aquele ato, eu externalizei sem nem saber. Rodrigo que acordou. Tipo, minha vida, você tava gritando, expulsando o demônio de alguém. Eu falei, era do nosso filho. Era esse sonho. E aí ontem acontece a mesma coisa. Eu liguei. Aí eu peguei em seguida, eu liguei pra pessoa. Ontem à tarde, eu falei, olha, Deus me deu um sonho. Eu não sei o que ele tá querendo me dizer. Mas o demônio manifestava em você. Seus olhos esbugalhavam, sua voz era... E você falava, assim. E ele na possessão da sua vida. E aí ela me contou. Olha só. Ela falou que ficou toda arrepiada e ela me contou que tempos atrás uma pessoa que falava muito pra ela, olha, eu rezo por você, minha mãe reza por você, a gente ama sua vida, a gente tá sempre rezando. Essa moça, ela sempre fazia isso. Deixa eu só tirar aqui, porque senão eu vou ficar concentrando nos comentários. Ela falou assim, essa moça há muito tempo atrás trabalhava comigo e ela ficava falando, eu tô rezando por você. Então ela criou um carinho, né? Imagina, eu chego pra você todo dia, eu falo assim, olha, eu rezo por você, eu oro por você, eu amo a sua vida, eu peço a minha mãe pra colocar seu nome em oração, no grupo de oração, sua vida é muito preciosa pra Deus. O que você começa a pensar? Nossa, a Adriana me ama, a Adriana tem muito carinho por mim, a Adriana se preocupa comigo. E essa pessoa, ela foi criando esse contexto, ela foi criando esse ambiente. O que aconteceu? Essa pessoa pediu demissão. E quando ela foi pedir demissão, pouco tempo antes de pedir a demissão, ela trouxe um suco para essa pessoa. Presta atenção. Ela trouxe um suco e junto com esse suco, um líquido, tinha uma oração. E ela falou, olha, eu trouxe para você esse suquinho maravilhoso e junto, olha, tem esse papelzinho de oração. Então, Deus vai te proteger. Toma. A pessoa tomou. O que aconteceu? Depois que ela tomou, 5 dias depois, e a pessoa já tinha dado uma medalhinha de Nossa Senhora, uma medalhinha de alguma coisa, eu não sei do que era. Uma medalhinha. A pessoa tomou, a pessoa tem a posse da medalhinha. E depois, essa pessoa que deu, pediu desligamento da empresa. Falou, olha, eu tô tratando de um câncer, eu preciso sair, preciso de tempo. E depois foi descobrir que mentira, não estava tratando câncer nenhum, a pessoa só estava saindo mesmo do emprego. Ou seja, o que eu interpretei quando ela me contou ontem, porque depois de eu ter contado do sonho, muito provavelmente ela fez um trabalho na vida dessa pessoa, para esse suco. A pessoa tomou, a pessoa agora tem uma medalhinha, eu perguntei, cadê essa bênção dessa medalha? Porque você tem que jogar fora isso, você tem que orar e jogar fora. Ela não sabe onde está, vai procurar a medalhinha. Muito provavelmente ela tomou um líquido, um suco, um presente consagrado a demônios. E o que eu tô contando aqui é que nenhuma de nós estamos livres disso, mas a verdade é que o sangue poderoso de Jesus é capaz de desfazer todo o mal. A Bíblia garante que tomarás veneno mortal e não morrereis, aqueles que são ungidos, protegidos do Senhor. Então eu falei para ela, não se preocupe, mas ore. Mas nunca mais faça isso. Mas nunca mais caminhe com pessoas assim. Mas esteja o tempo inteiro em alerta, vigiando. E eu tô trazendo essa história aqui para você porque às vezes vem de pessoas próximas. Ela te entrega um presente, ela te entrega uma coisa e você acha, nossa, que incrível. E é consagrado. Eu já contei o caso de uma amiga minha íntima. A filha batia a cabeça na parede, a filha tinha 2, 3 aninhos. Batia a cabeça na parede nas madrugadas e ela não sabia mais, foi procurar de tudo. Será que minha filha tem alguma doença? Será que minha filha tem algum problema? O que é? Aí ela começou, Deus, o Senhor precisa me mostrar o que está acontecendo. E aí, com oração, ela lembra de um urso que a filha ganhou. E ela pega aquele urso e ela corta, ela picota aquele urso. E quando abre a barriga do urso, tinha um papelzinho com trabalho dentro da barriga do urso. Eu falo, eu fico arrepiada. Quem ia imaginar, gente, dar um urso para sua filha? Que ia ter trabalhos ali dentro. Que ia ter macumbas ali dentro. E aí você pergunta, Adriana, mas se Deus, se o sangue poderoso derramado na cruz do Senhor tem poder de desfazer, se
tomarás veneno mortal e não morrereis. Porém, existem momentos na nossa caminhada cristã, existem momentos na nossa vida que a gente está tão fraca, que a gente está tão vazia, tão angustiada, que certas situações como essa nos enfraquecem. Certas situações como essas mexem com a gente. É igual você estar aqui buscando, querendo conhecer mais de Jesus, buscando caminhar com Jesus, de repente no final de semana você esquece de tudo que aconteceu, porque a guerra no mundo espiritual é muito forte para você não estar aqui, para você não ter tempo de oração. Você vê que quando você fala assim, hoje eu vou orar, hoje eu vou tirar um tempo para falar com Deus, hoje eu vou tirar um tempo para pegar minha Bíblia, eu vou ler. Começa, dá sono, dá preguiça. Você pega seu celular, não, vou só mexer um pouquinho no Instagram, eu já vou orar, já vou ter meu tempo com Deus. Aí o tempo passa, você não vai, aí surge um compromisso, aí surge um estresse. Gente, basta a gente olhar com olhos espirituais, a gente não precisa ser tão espiritual nesse momento para compreender, mas basta olhar e imaginar que existe uma guerra nesse momento, nesse exato momento, para te fazer não acreditar que isso é real, para te fazer não ter o tempo com Deus. Então imagina anjos e demônios aqui, os te protegendo e o demônio te tirando, te protegendo. Então a Bíblia garante, né? A nossa luta nessa terra não é contra pessoas, não é contra carne. Vocês estão o tempo inteiro olhando minha unha aqui, né? Não é contra carne. A nossa luta é contra principados, potestades, anjos caídos, mortos, demônios, que estão o tempo inteiro contra a nossa vida, o tempo inteiro tentando nos puxar, o tempo inteiro tentando nos tirar daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro. Para quê? Para que você volte para o caminho dele. Entenda uma coisa, pessoas que já estão perdidas, pessoas que já estão caídas, o demônio não se importa, já é dele. Ele está tentando você, ele está tentando a mim. Ele está tentando nos tirar, nos puxar. Quem já está com ele, está entregue. Qual é a maioria dos testemunhos que eu recebo? Dri, eu estou maravilhada com Deus, minha caminhada com o Senhor tem sido maravilhosa, mas eu não estou entendendo, porque bastou eu entregar a minha vida para Jesus, bastou eu voltar a caminhar com Ele, eu começar a caminhar com Ele, que todos os problemas e mais começaram a se levantar na minha vida. O que eu mais recebo. Até então parecia que minha vida estava maravilhosa. Agora parece que virou um inferno. Eu não sei o que fazer, tudo está dando errado. Eu perdi meu emprego, meu marido está querendo sair de casa, minha família está desestruturando, meu trabalho eu tô para ser despedida. É isso que eu recebo. Aí vocês falam assim para mim: Deus está me testando. Deus não testa ninguém. Quem faz isso é o diabo. Deus é misericordioso, Ele é amor, Ele ajusta, Ele é fogo consumidor, Ele vai ajustar aquilo que está errado. Ele vai organizar, mas não é para te testar. Ele não é um Deus de brincar, Ele é um Deus de ajuste, de misericórdia, de perdoar, de alinhar. Quando eu olho e eu sofria muito, eu pensava, Deus, mas o meu trabalho era tão maravilhoso, o Midas era tão maravilhoso, o Senhor me pediu de volta, porque hoje quando eu paro para olhar e eu começo a observar nos pequenos detalhes, desde quando começou, que eu não perguntei a Ele se era para eu ter começado, desde quando permaneceu, eu não perguntei a Ele se era para permanecer, desde quando eu uni as abreviações das palavras, que era o método de influência digital Adriana Santana, e eu comecei a fortalecer o método Midas, e eu não parei para ver que o Midas, ele era um deus grego, que tudo que ele tocava virava ouro, até que um dia ele se tornou tão soberbo, tão prepotente, tão arrogante, ele tocou nele mesmo, e ele virou ouro, e ele morreu. E a história dele era justamente isso. Tudo precisava ser ouro, tudo era dinheiro, tudo era associado. E entenda, Deus, Ele nunca vai dividir a glória dele com ninguém, com ninguém. E o que você muitas vezes achava que era certo, Ele hoje vai ajustar para te mostrar, não era isso que eu tinha para você. Não é isso que eu tenho para você. Mas vamos só orar rapidinho.
para eu começar com a palavra que tá queimando aqui, senão eu vou em vários lugares, eu sei que tem pessoas que precisam voltar pro trabalho. Eu vou te pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, se você puder, se você que tá dobrando roupa, tá no horário de almoço, que você possa colocar a mão no seu coração nesse momento e buscar sentir a presença do Senhor enquanto eu vou orando aqui com você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui, por essa pausa em nossa vida para dar glória, para exaltar o único que é digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós queremos unicamente entregar a nossa vida nas tuas mãos. Nós queremos conhecer esse amor, conhecer essa profundidade que é estar na tua presença. Nós queremos esvaziar de nós mesmos e sentir o teu toque fresco, Pai. Nós queremos ter a nossa vida alinhada com os teus planos, com os teus projetos. Nós queremos reconhecer nessa manhã, e se você puder dizer comigo em voz alta, não importa se tem pessoas ao redor, nós queremos reconhecer e declarar que o Senhor é o único Deus da nossa vida, que o Senhor é o Salvador da nossa vida. Queremos te pedir perdão, Pai. E nesse momento, se você puder falar, Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoe o tempo que eu vivi longe da sua presença, e eu retorno agora, nesse momento, para os teus caminhos. Faz a tua vontade em mim, faz a tua vontade na minha vida. Esteja em mim em todo o tempo. Pai, eu quero te pedir nessa manhã a tua palavra. Eu quero te pedir que não seja eu falando aqui, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha boca. Esse tempo aqui, Pai, é único e exclusivo para o Senhor, de adoração, de amor. Então, ainda que meu coração queiram falar coisas da minha alma, que o Senhor retire em nome de Jesus. E que o Senhor tome todas as palavras, Pai, que vão sair da minha boca, que seja o Senhor falando. Eu te peço um espírito de revelação, um espírito de sabedoria derramado em cada pessoa que vai ouvir. Que cada palavra seja como flecha no coração dos seus filhos, Pai. E que exista um marco nesse dia de hoje, como se fosse o último dia das nossas vidas. Que nesse momento exista um pós diferente. Caráter sejam transformados, atitudes sejam mudadas, corações sejam modificados, Pai. Famílias sejam restauradas, Pai. Doenças sejam curadas. Estruturas alinhadas. Portas abertas de acordo com aquilo que o Senhor tem, não de acordo com aquilo que nós queremos. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar? Vou abrir aqui um pouquinho para vocês. Vocês sabem que eu tenho uma particularidade em passar histórias bíblicas. Eu tenho um jeito específico de receber e um jeito específico de passar. Eu não tenho teologia, eu não tenho autoridade, eu não tenho autoridade própria, né? Somente a do Senhor. E eu tenho dificuldade em decorar versículos da Bíblia, então existe um jeito particular e diferente de contar as histórias da Bíblia. E ontem à noite, quando eu orava com as crianças, na hora de dormir, eu falei assim para eles, estava Rodrigo, Linda e eu. Eu falei assim, filhos, a gente tem que chegar num determinado momento da nossa vida. Porque eu contei para eles do sonho, né, do demônio manifestando, e eu falei, a única forma que a gente tem de viver para que isso não aconteça é orando todos os dias e lendo a palavra de Deus.
E mamãe sabe que no começo, pra gente ler a Bíblia, é difícil a gente entender. E por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode simplesmente pegar e abrir a Bíblia. É tempo perdido, não faça isso. Eu falei isso pra eles. Quando você pegar a Bíblia para ler, você pare e fale: Deus, eu estou aqui para ler a tua verdade. E por isso eu preciso do teu espírito de revelação. Eu preciso do teu espírito de sabedoria. Eu preciso que o Senhor faça essas palavras saltarem em meus olhos e eu venha ter entendimento sobre o que o Senhor está dizendo. E eu explicava isso para eles: não adianta ler a Bíblia sem antes orar a Deus. Porque você vai perder tempo, você não vai sentir o que Deus está te falando, porque você está começando uma caminhada com Deus. Ele precisa trazer, você precisa clamar. E eu falando isso para eles, eu falei assim: sabe quando que a mamãe vai se sentir muito feliz? Eu falei para eles: quando a mamãe tiver a disciplina de Daniel. Presta atenção no que eu falei. Quando a mamãe tiver a disciplina de Daniel, que ele parava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, para falar com Deus. Podia fazer chuva, sol, ele podia estar feliz, triste, ele parava 3 vezes ao dia e dedicava ao Senhor, não orando em espírito, porque a gente acaba lendo muito, orando muito em espírito. Daniel parava. Eu falei: então a gente tem que fazer como Daniel antes de entrar na boca da baleia. Rodrigo, meu marido, teve uma crise de risos. Uma crise de risos. E o Rodrigo Filho começou a rir. Aí o Rodrigo Filho pra mim: mamãe, era o Jonas. Eu falei: ai, meu filho, é verdade, meu filho. Mamãe se confundiu, meu filho. Mas Daniel, antes de ir pra cova dos leões, ele tava lá orando 3 vezes ao dia. Então, aí Rodrigo, o pai, teve uma crise, ele não conseguia parar de rir. E eu, sério, porque eu erro com maior convicção. Então, se vocês me virem fazendo isso, acostumem-se. Um dia eu contei a história de Jó, mas com tanta autoridade, com tanta vontade. Só que ao invés de falar Jó, eu falava Jacó. Entendeu? Então, se acostumem. Em alguns momentos aí, quando vocês quiserem saber mais, vocês peguem a Bíblia, vocês peguem o YouTube, porque em algum momento eu vou errar os nomes. Então hoje eu quero falar com você sobre um senhor que ele, agora presta atenção aqui, tá? Um senhor que ele tinha 2 filhos, ele era apaixonado pelos filhos e ele era muito rico, muito rico. Os filhos, eles tinham possibilidade de desfrutar do melhor da vida. Eles moravam numa mega fazenda, eles moravam num lugar espaçoso. Não faltava carne, não faltava comida, não faltava alegria, não faltava descanso. Era tudo do bom e do melhor. Eles experimentavam de um tempo maravilhoso, um pai maravilhoso, uma vida maravilhosa. Até que um dos filhos chegou pro pai e falou assim: pai, é o seguinte, eu sei que eu tô tendo uma vida maravilhosa, mas eu tenho visto meus amigos desfrutando de uma vida tão boa. Eu tenho visto meus amigos... Eu tô inteira arrepiada. Eu tenho visto meus amigos indo pra balada nos finais de semana. Eu tenho visto meus amigos andando de jatinho, andando de lancha. Eu tenho visto um outro amigo trocando de carro todo ano. Eu tenho visto uma amiga que cada dia ela tá com uma bolsa nova, com um sapato novo. Eu tenho visto amigas que estão o tempo inteiro postando foto no Instagram de famílias perfeitas, de coisas tão maravilhosas que, pai, eu quero experimentar isso. E aqui, nesse lugar que eu tô, eu tenho visto que talvez eu não esteja vivendo essa alegria que eu tô vendo nas pessoas. Então, pai, eu preciso experimentar isso, porque o mundo ali fora tá me mostrando algo melhor do que o que eu tô vivendo. Eu sei que o que eu tô vivendo é muito bom, mas olha, a minha amiga, ela coloca o short curtinho e ela quica a bunda no chão e as pessoas acham o corpo dela maravilhoso. A minha outra amiga, ela vai pra balada e ela bebe, se diverte e ela posta no Instagram uma vida tão divertida. E a casa dela tá sempre tão cheia, sempre tão movimentada. E os pais dela estão sempre embriagados e eles curtem, bebem juntos. Pai, eu quero experimentar isso também. Eu sei que o que eu tenho aqui é muito bom, mas
O que está mostrando lá fora parece muito melhor. Então faz o seguinte, pai. Eu tenho uma parte da herança. Eu tenho uma parte do seu dinheiro que é meu, como filho por direito. Você me dá, porque eu vou agora viver a vida. Eu vou agora experimentar, porque o mundo lá fora está mostrando que é muito divertido. É muito divertido. Trocar de carro, é muito feliz poder viajar todo final de semana. É muito feliz eu poder encontrar com as minhas amigas e a gente tomar uma vodka, fumar um cigarro, ficar loucona e depois a gente volta pro trabalho e tá tudo certo. E aí eu espero chegar o final de semana para viver isso de novo. Deixa eu ir, pai, porque eu preciso experimentar isso. E aí o pai olhou para ele e falou: meu filho, você tem certeza? Você quer isso mesmo? Pai, eu preciso. Porque o mundo lá fora tá mostrando que é muito mais divertido. Eu posso usar as roupas que eu quero, eu posso andar com as pessoas que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Afinal, o importante é ser feliz. E eu quero ser feliz. E aí o pai chega para ele e fala: mas meu filho, você tá sendo feliz aqui. Todos os dias eu estou com você, todos os dias você tem seu irmão, todos os dias você tem essa casa, você pode experimentar de alegria verdadeira aqui dentro. Ele fala: pai, eu vou. E o pai pega, junta o dinheiro, coloca tudo dentro de uma carteira, e era muito dinheiro, eles eram muito ricos, e fala: toma, meu filho, vai. Se você quer ir, vai. Eu, como bom pai, eu não vou te prender, eu não vou te obrigar. Você quer experimentar disso. Eu tenho tentado te mostrar de todas as formas que aqui é o melhor lugar, mas você tá olhando tanto lá fora, você tem visto tanto lá fora, que acaba que você acha que lá fora é alegria. Então, a única coisa que eu posso fazer é: toma, vai. Eu não vou te prender. Eu não vou te agarrar. E ele foi. E ele começou caminhando, saindo daquela fazenda, até que a primeira coisa que ele começa a fazer é pagar prostitutas para ter relação sexual. E ele começa cada dia dormindo com uma mulher, cada dia tendo relação com uma mulher. E ele começa a desfrutar dos prazeres ali com a mulher. Depois ele vai pro bar e ele começa a encher a cara. E aí ele começa a ter muitos amigos, né? Porque no momento em que a gente aparentemente está bem, com dinheiro, o que mais tem são amigos, possíveis amigos. E ele começa a ter amigos e ele paga para um, ele paga para outro. E aí eles começam a falar besteira, e eles começam a pensar besteira, e eles começam a fazer besteiras juntos. Afinal, naquele momento, eu só imagino o diabo puxando pessoas pontuais para ele, para que ele pudesse entrar cada vez mais fundo naquele lugar. O diabo não ia colocar uma Adriana para chegar e falar: vem cá, vamos orar, vamos buscar Jesus. Não, o diabo vai lá e coloca mais pessoas que levem para aquela falsa alegria, aquela possível alegria que ele achava. Afinal, ele via todo mundo fazendo isso. Por que ele não ia fazer? Afinal, as pessoas que ele mais seguia no Instagram eram as pessoas que mais aparentavam uma alegria ao estar bebendo todos os dias, ao estar aos finais de semana quicando a bunda no chão, colocando uma blusa que tampa o biquinho da auréola e vendo que o peito era durinho e que era muito bonitinho. Você mostrar suas pernas, sua bunda e todo mundo elogiar: que corpo maravilhoso, que vida maravilhosa. E ele foi caminhando com essas pessoas. E mais pessoas levavam ele. Até que chegou um momento em que todo o dinheiro dele acabou. E a única coisa que aparentemente sustentava ele, fazia-o sentir bem, era saber que ele tinha ainda dinheiro dentro da carteira. Só que chegou um momento em que ele não tinha mais dinheiro e veio sobre a cidade que ele estava uma fome devastadora. Não existia comida, não tinha nada. Só quem tinha o seu dinheiro, quem tinha o seu trabalho, conseguia sustentar a sua família. Só que ele não tinha família, ele não tinha amigos, porque amigos só estão na hora boa. Na hora que você tá no buraco, você que se vire, você que se dane. Eu tenho minhas coisas para fazer. E muitas vezes a gente vive isso dentro da família, não é só com amigos. A nossa família fala o quê? Conte comigo pro que precisar, mas quando você precisa, você quer contar, você não pode. E ele, naquele momento, não tinha ninguém. Ele tinha saído de casa. Ele tinha pego a parte dele que cabia na herança dele, foi pro mundo,
gastou tudo e a única coisa que restava nele era o pecado e a fome. O que ele pensou? Vou bater em uma dessas fazendas e vou pedir um emprego. Só que existia uma fome tão grande naquela cidade que ninguém conseguia dar emprego, ninguém conseguia pagar. E ele chegou para um cara, um fazendeiro, e falou assim: Senhor, não precisa me pagar desde que eu cuide dos porcos para o Senhor. Eu só quero cuidar dos porcos. Mas por que ele queria cuidar dos porcos? Para que ele pudesse comer os restos de comida que iam para os porcos, de tamanha fome que ele sentia. E aqui nessa fome eu queria trazer a atenção que quantas vezes na nossa vida a gente não sente fome do alimento, arroz, feijão, carne. A gente sente fome do pão da vida, que é Jesus. A gente começa a tentar preencher de todas as formas, com todas as coisas do mundo, um espaço vazio que habita em nós e que já foi preparado desde o ventre da nossa mãe para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar. Ô, gente, a gente não precisa ir muito longe para ver o quanto pessoas estão clamando para que esse espaço vazio seja preenchido. A gente não precisa ir na esquina, a gente não precisa da internet. É como se os nossos olhos saltassem e pudéssemos ver que existe um lugar em nós que está gritando por preenchimento. Outro dia eu vi um vídeo e eu me coloquei muito no lugar daquele vídeo onde uma pessoa falava, né? Vocês me veem aqui de maquiagem? Uma pessoa me perguntou o que me falta, se eu tenho trabalho, se eu tenho dinheiro, ora nos sentimos bem, ora nos sentimos tristes. E ali eu me vi claramente no passado. Eu tentava justificar para mim mesma que tá tudo bem sentir um vazio. E não tá tudo bem sentir um vazio. Existe um vazio dentro de você que clama pela presença de Deus. Só que existe um outro lugar em você que clama para uma alegria momentânea, que clama para uma pequena mentira, que clama para um pequeno engano, que clama para uma pequena insatisfação de viver coisas que eu sei que não são certas, mas eu devo viver, afinal, ser feliz é o que importa. E aquele garoto, aquele filho, começou a comer todas as comidas que vinham para os porcos. E ele fedia, porque ele morava naquele lugar. E ele começou a comer e ele não aguentava mais. E ele pensou assim: bom, o que eu fui fazer? Eu tinha uma vida maravilhosa com meu pai. Eu pedi o dinheiro que me cabia na herança. Eu gastei tudo. Eu me sujei. Nossa, olha. Eu me sujei inteiro. Eu entrei nos mais profundos e piores pecados. Os mais loucos, todos são. Mas ele pensava assim: eu dormi cada dia com uma mulher. Eu fiz de tudo. Eu usei drogas. Eu bebi. Eu me embriaguei. Eu só pensei em mim mesmo. E agora olha onde eu estou. Olha como eu estou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou caminhar por toda essa fazenda, por toda essa cidade durante sei lá quantos dias. Mas eu vou preparar uma frase para o meu pai. E eu vou chegar para ele e falar: pai, eu pequei contra ti. Eu errei em ter feito isso. Mas eu me arrependo e pode me colocar para cuidar dos bichos, pode me colocar para ser servo aqui dentro, pode me colocar em qualquer trabalho que for. Porque eu sei que eu errei. Pode me humilhar, pode me colocar na pior posição. Porque eu sei que eu errei, que eu pequei contra ti. E assim ele fez. Ele foi caminhando, preparando como ele iria falar, quais palavras bonitas ele iria usar. E aí ele chega no portão assim da fazenda, o seu pai, que estava lá na porta, lá longe, à vista de longe, o filho retornando. E aí ele olha, o filho olha,
E o filho fedendo, sujo, mas pensa num menino sujo. Sujo de alma, sujo de corpo, sujo de mente. E ele vai caminhando e o pai, quando vê, ele começa a correr em direção ao filho. Correr. E fala, meu filho. E aí o filho tenta falar, pai, eu pequei contra ti. Ele, meu filho, que bom que você voltou. Que alegria! E imediatamente o pai grita e fala, preparem o melhor carneiro para ele, tragam novas sandálias, tragam uma capa, uma toalha, preparem a melhor roupa para ele, porque o meu filho que estava perdido voltou. E ele faz uma grande festa, e ele comemora, e na noite eles fazem um grande churrasco, uma grande comemoração, todos se alegram ali por ele ter retornado. Esse filho somos nós. E esse pai é o nosso Deus. Essa é uma parábola que Jesus contou para uma multidão, trazendo o entendimento de que não importa o quão sujo você está, não importa os caminhos que você percorreu, não importa os lugares que você esteve, não importa as coisas que você fez. Eu estou aqui para te receber de volta. Eu estou aqui para perdoar todos os seus pecados. Você está aí para se arrepender de todos eles e voltar a caminhar comigo. Quantas propostas você já recebeu? Quantos lugares você já caminhou? Quantas opiniões você já ouviu? Quantas influências você já recebeu? Quantas vergonhas você hoje sente? Quantos arrependimentos você hoje tem? Mas a verdade é que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem a oportunidade agora de se arrepender de todos os maus caminhos, de se arrepender de todas as suas más atitudes, de todos os seus maus comportamentos, para que você possa caminhar com Jesus. Não precisa de esforço e palavras bonitas para um coração arrependido. O diabo, ele vai tentar apontar tudo na sua mente, apontar tudo para você, do que você fez, do que você deixou de fazer, para que você pense que não, mas o que eu fiz foi tão grave, Adriana, você não faz nem ideia. E a verdade é que o Senhor, Ele já nos perdoou. A sua misericórdia se renova todas as manhãs. Agora tem uma coisa, se você tomar essa decisão, se você decidir por seguir, por caminhar com Jesus, não brinque com Ele. Não seja influenciada pelo mal. Não permita viver nem um dia da sua vida sem se relacionar com Ele, sem buscar a Ele. E já saiba desde já que Ele vai mexer em muitas coisas, mas nunca para te testar. É sempre para te ajustar. É sempre para alinhar. E uma coisa eu garanto, se eu fosse falar com o olhar do mundo, eu iria dizer que o meu ano de 2022 eu comi o pão que o diabo amassou. Mas com os olhos em Jesus, eu vejo que Ele me tratou, Ele me reconstruiu, Ele me fortaleceu, Ele me fez nova. E são tantos testemunhos, são tantas experiências, são tantas alegrias e também são tantas tristezas, porque a minha alma, ela clamava por outras coisas e o meu espírito me chamava para outras coisas. Então era uma guerra, e é uma guerra que você todos os dias vai viver, da alma e o espírito. A alma, ela quer se vingar, a alma, ela quer responder, a alma quer satisfazer prazeres da carne. O espírito quer ouvir a voz de Deus, o espírito quer caminhar pela palavra de Deus, o espírito quer viver a vida com Deus, mas a alma vai te chamando,
vai te chamando. E dependendo dos lugares em que você está, dependendo das pessoas que você caminha. Por isso que não tenha dó de retirar pessoas da sua vida. Não tenha dó de encerrar ciclos. Não tenha dó de encerrar amizades. Você pode influenciar claramente pessoas que, como esse filho, estavam perdidas a encontrarem o pai. Mas tem pessoas que não estão preparadas para esse momento. Tem pessoas que não querem esse momento. E se não for seu marido, se não for seus filhos, se não for seus pais, se forem seus amigos, que estão todos os finais de semana te chamando para cachaça, te chamando para orgia, te chamando para o pecado, afaste-se dele. Até que você esteja fortalecida a ponto de não afetar. Mas no momento em que nós estamos retomando, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. E às vezes a gente pensa só de pessoas que estão caminhando conosco, né, lado a lado. Eu digo pessoas que a gente segue, pessoas que a gente vê no Instagram, que de alguma forma traz aquela vontade que o filho teve. Pai, mas eu tô vendo ali o meu vizinho fazendo isso. Pai, mas eu tô vendo aqui no Instagram tal pessoa fazendo isso. Olha como ela é feliz. E aqui a gente nem tá com uma moeda de julgamento para dizer, minha filha, quantas pessoas aparentam estar felizes e não numa posição de julgamento, mas são pessoas que tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, remédio para ansiedade, remédio para cagar, remédio para tudo. Porque a internet, e eu não me tiro disso, eu posso compartilhar até onde me cabe, até onde é satisfatório. E te enganar de uma vida mentirosa que, se você não tiver o seu olhar estabelecido em Deus, você começa a se basear pelo que seus olhos podem ver através de um celular. E a nossa vida, ela vai além do que nós podemos ver, do que nós podemos sentir, do que nós podemos imaginar. E a verdade é que não existe alegria maior do que preencher esse espaço vazio. Não existe alegria maior do que saber que nós temos um bom Pai, que vai nos ajustar, que vai nos educar, que vai alinhar, para que assim, de glória em glória, de passos em passos, a gente venha caminhando cada vez mais próximo, cada vez mais lado a lado. Então eu espero de verdade que nesse primeiro dia nosso de uma série de live, eu vou fazer 3 dias. Vai ser hoje, amanhã é que dia? Quinta-feira. Amanhã é quinta? Não, amanhã é quarta. Então, hoje é terça, quarta e quinta. Serão 3 dias de ativação da chama que está apagada em você, da chama que precisa ser acesa. E você tem a oportunidade de estar aqui amanhã, você tem a oportunidade de convidar outras pessoas, você tem a oportunidade de falar com Deus, de pedir a Deus, de clamar a Deus por um novo tempo, por uma nova vida. Porque não existe desgraça maior nessa terra do que viver uma vida insatisfeita, do que viver uma vida vazia. E às vezes eu até penso, tem situações que a gente já está vivendo o inferno sem Deus. Não precisa ir muito longe. Basta olharmos para a nossa vida sem Jesus e ver o inferno claramente queimando em nós. Uma insatisfação, uma angústia, uma tentativa de preencher algo que dinheiro nenhum no mundo preenche, que pessoa nenhum no mundo preenche, que lugar nenhum no mundo preenche. Eu falava para os meus filhos, eu falava assim, eu amo tanto vocês. Aí eles, eu também amo muito você. E eu falei, mas só entendo uma coisa, nunca ame a mamãe mais do que vocês amam a Deus. Nunca mude essa ordem. O amor de vocês por Deus tem que ser maior do que o amor pela mamãe, maior do que o amor pelo papai, maior do que o amor pelo vovô e a vovó, do que o amor um pelo outro. Porque quando a gente vive esse amor maior por Deus,
Tudo o que é mal, tudo o que é sujo, afasta de nós. A gente vive um temor e um amor tão grande que tudo que eu vou fazer eu penso, mas se Jesus estivesse aqui, olhando frente a frente para mim, se eu estivesse vendo a glória de Deus aqui, eu faria isso. Ele estaria feliz, ele estaria satisfeito. Então viver um amor sobrenatural, um amor forte por Deus é todos os dias da nossa vida. São todos os dias da nossa vida a gente olhar e ver que tem um bom Pai caminhando conosco. Ainda que esteja difícil, porque a gente precisa aprender a se alegrar nos momentos difíceis. A Bíblia garante que quando estou fraco é que sou forte. A Bíblia diz que é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Ou seja, não existe alegria alguma em eu olhar e falar, hoje eu acordei forte. Porque quando eu chego nessa posição, significa que eu estou me tornando arrogante em algum momento. Eu estou me tornando autossuficiente em algum momento. E a nossa vida tem que ser todos os dias, eu preciso do Senhor para caminhar. Eu preciso do Senhor para tomar uma decisão. Eu preciso do Senhor para fazer. Eu não vou se o Senhor não estiver. E perceba que a maioria das contas que a gente paga, elas vêm por decisões que nós tomamos no passado, em que nós não consultamos a Deus. Por isso que a minha maior oração todos os dias é, Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é para eu entrar nisso? Porque o que o Senhor diz, o que o Senhor aponta, Ele sustenta. Agora, o que eu faço, o que eu decido, aí a consequência é minha. Então, a gente tem que começar a viver, em primeiro lugar, buscando a Deus. Buscando aquele que tudo fez, tudo escreveu, tudo desenhou. Ele tem a resposta, ele tem o sim, ele tem o não. Ele tem o nosso amanhã, ele tem o nosso hoje. O filho pródigo, ele vem justamente de encontro ao que aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva estavam lá, eles tinham tudo. Veio o Satanás e falou assim, se você comer disso, você vai ter mais alegria. Se você comer disso, você vai experimentar de uma vida melhor. Se você comer disso, e todos os dias da nossa vida são essas propostas que se levantam para nós. Se você for para esse emprego, você vai ter tal situação. Se você comprar essa casa, você vai ter tal outra. Se você entrar nesse relacionamento, você vai viver isso. Se você tiver um relacionamento fora do seu casamento, você vai ter tal prazer. Separar não foi para ver, não foi diferente do que aconteceu no Éden. O que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi seduzido por uma alegria de que ele iria experimentar algo diferente do que ele tinha. E quais são os momentos em que nós caímos? Quais são os momentos em que nós fraquejamos? Quando a gente para de ouvir a Deus para satisfazer aquilo que é confortável, aquilo que é gostoso aparentemente para nós. Tem uma história de um pastor, eu não sei exatamente, eu acho que era um pastor, eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes contando esse testemunho. Ele buscou o Hernandes para ir numa conferência, pregar, e aí ele tinha um bom carro, e aí o Hernandes pregou. Depois esse pastor, ele tinha um bom trabalho, e ele foi enriquecendo, e ele foi trocando de carro, e ele foi trocando de casa, e ele tinha uma família maravilhosa, uma família super estruturada, os filhos lindos, ele era super temente a Deus, e o trabalho dele foi crescendo muito. Ele foi como empresário, né, tirando a parte de pastor, como empresário, ele foi crescendo cada vez mais, até que um dia eles iam ter uma reunião de trabalho e precisava levar a equipe, porque era uma reunião de trabalho em viagem. E aí ele levou a equipe no carro e eles ficaram no hotel, e até que todos os funcionários estavam no banheiro. E aí o pastor, o empresário, vou falar empresário, tá? Ele entrou no banheiro e falou: "Oi, galera, o que vocês estão fazendo aí?" E aí eles vão lá e mostram uma fileira de cocaína pra ele, falando: "Aqui, ó, vem cá, vem experimentar."
Ele, não, que isso? Aí, não, vem cá, vem experimentar só uma vezinha só, vem, só pra você ver. Ele foi lá e cheirou a cocaína. Ele cheirou a cocaína a primeira vez, gostou da onda, até que ele cheirou a segunda, até que ele cheirou a terceira, até que o casamento dele acabou, os filhos foram morar com a mãe. Ele, vendo toda aquela situação, ele não conseguia sair. Ele chegou para a família e falou, olha, eu vou pegar um ônibus que eu vou num trabalho. E aí ele pegou um ônibus e ele foi para as ruas de São Paulo. E ficou lá durante 7 anos, morando embaixo dos viadutos, usando crack, usando todos os tipos de droga. E arruinou a vida dele e eu não consegui terminar. Provavelmente Deus resgatou ele, mas eu não consegui terminar porque eu estava pouco tempo antes de começar a live aqui. Depois eu vou até terminar para ver o que aconteceu com ele. O que aconteceu, né, no que a gente já sabe aqui claramente? Ele tinha tudo, ele tinha uma vida maravilhosa, temente a Deus. Deus, como um bom pai que faz isso com todos, vai prosperando todas as áreas da vida do seu filho. Porque vocês têm que tomar muito cuidado com os votos de pobreza que tentam colocar na sua mente. Que viver com Deus é não poder ter dinheiro, é não poder usufruir, é viver naquilo ali que eu tenho. E não é. O seu coração não pode estar no dinheiro. O seu Deus não pode ser o mamão. Agora Deus quer, como um bom pai, assim como você é mãe, eu sou mãe, nós queremos que nossos filhos desfrutem do melhor. Deus também quer, e Ele abençoa todos os seus filhos, você querendo ou não querendo. A menos que você tenha feito um voto de pobreza, você queira ser miserável e fala com a sua boca, eu quero ser miserável, a menos que você viva isso. Deus vai abençoar todos os seus filhos. Deus conhece o coração, Deus sonda o coração. Eu posso estar falando tudo aqui para vocês, ser da boca para fora, Deus sabe o meu coração. E aí a minha conta vai ser com Ele. Então Deus prospera todos os seus filhos, Deus abençoa todos os seus filhos. Só que lembra como eu comecei a live, que eu falei que existe uma guerra no mundo espiritual, que todos os dias o Satanás está ali tentando te tirar. Ô gente, o que a gente mais vê? Pessoas que eram, falando de pessoas públicas, né? Porque a gente acaba tendo mais visibilidade, é o preço de ser pessoa pública. São pessoas que caminham com Jesus, são tementes a Deus, são usadas por Deus. E depois essas pessoas, elas saem, né? Fala sobre desviar, né? Se desviar para a direita, para a esquerda. Elas saem. E elas não saem, olha, eu saí, vou viver minha vida em off, vou fechar meu Instagram, vou tirar um ano sabático. Não, elas saem. Elas vão para drogas, elas vão para rebolar a bunda e postar no Instagram. Elas vão para dizer que agora vivem uma sexualidade XYZ. Será que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos humanos, não estou falando nem espiritual, o quanto o diabo, ele conduziu todo esse momento? Será que a gente não consegue ter discernimento que quando a gente está aqui buscando a Deus e daqui a pouco vem uma situação contra a nossa vida, desligando a live, que vem para já nos desestruturar e nos tirar do sério para que a gente faça coisas que até Deus duvida que a gente seria capaz de fazer? Será que a gente não consegue enxergar? E aí, já que a gente consegue enxergar, será que não é hora da gente dobrar mais o nosso joelho e ficar numa posição de humilhação ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, eu sou sua serva. O que o Senhor quer que eu faça? Qual momento, qual lugar o Senhor quer que eu esteja? Porque as pessoas, elas passam uma impressão para nós que nós devemos viver e que nós nascemos para satisfazer os nossos próprios desejos. Então eu nasci para que eu possa experimentar de um bom salão de beleza, de viver com uma boa maquiagem, uma boa roupa, ir no shopping comprar o que eu quiser, ter o dinheiro para fazer o supermercado que eu quiser. E é isso. Viver um casamento, ter relações. Não. A gente veio para pregar o evangelho de Deus. A gente veio para levar pessoas para Jesus. A gente veio para declarar o santo nome do Senhor. A gente veio para ser imagem e semelhança de Deus. Você não veio para fazer o que você acha confortável, o que é gostoso.
De verdade, gostoso pra mim é pegar, ficar na minha casa, com minha família, com os meus filhos, ter meu trabalho. Não abrir live nenhuma para falar do amor de Jesus, para ainda ter possibilidade de ser julgada, de ser perseguida, de ser pisoteada. Mas eu não vim aqui para fazer o que eu quero, o que é confortável. Eu vim aqui para fazer o que Ele me chamou, o que Ele me pediu. E ainda que eu tenha que renunciar a tudo que tenho, tudo que vivo por Ele, eu farei. Só que eu preciso estar atenta em qual momento eu posso abrir pequenas brechas e a gente vai abrindo pequenas concessões. Ah, mas isso hoje, só um pouquinho. Ah, mas o que tem? Ah, você é careta demais. Nossa, essa aí, uma lavagem cerebral. Nossa, uma religiosidade sem fim. Eu não tô aqui nem te convidando para fazer parte de alguma igreja, de X, ser católico, ser cristão, ser evangélico, ser protestante, nem sei todos os nomes, não tô aqui te convidando para nada disso. Eu tô te convidando para ser filha de Deus. Vocês nunca vão me ouvir dizer que eu sou de uma religião X ou Y. Vocês nunca vão me ouvir dizer que eu sou da igreja X, Y, Z. Eu vou estar no lugar que Jesus me colocar. E se amanhã Ele me tirar de qualquer lugar e me colocar em outro, eu vou. Porque eu ouço a voz dEle. E eu quero cada vez mais ser íntima. Porque a Bíblia garante que aos seus íntimos Ele revela segredos. Aos seus íntimos. Assim como vocês perguntam, Dri, como ouvir a voz de Deus, eu só trago um simples exemplo. Como que no meio de uma multidão de crianças, se seu filho falar mamãe, você sabe que ele falou mamãe. Pode ter 500 crianças. Você ouviu o choro, você sabe que é seu filho. Porque existe intimidade. Vocês são íntimos. Você conhece a voz do seu filho. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai conhecer a voz dele. Se você não buscar a ele, você não vai saber qual é a voz dele, qual é a voz do diabo. Mas um pequeno exemplo que eu já posso te dar é o seguinte: se você tá no seu tempo de oração e Deus está falando assim, sei lá, um exemplo, tá? Pegue R$100 e dê para a senhorinha que está na esquina da sua casa. E você sabe que a senhorinha ela passa necessidade. Você pode ter certeza que o diabo jamais vai te pedir isso. Ele vai querer que a senhorinha se lasque e que você ainda nem ouça. Então tem certos discernimentos que são muito fáceis de entender. Se Deus fala para você assim, não ande com tal pessoa, aí você fica, será que é Deus? Você vai avaliar, peraí, essa pessoa ela me aproxima mais de Jesus ou essa pessoa é aquela que me convida para nos finais de semana tomar 1 litro de vodka? Você já vai conseguir ter discernimento. E à medida que você vai caminhando, à medida que você vai buscando, por isso que não dá, eu não posso ter relacionamento com meu filho dia sim, dia não, e achar que basta eu olhar para ele eu vou saber o que ele está querendo expressar. Outro dia o Rodrigo falava para mim, mamãe, você sabia que um dia eu chorei muito na escola? Eu falei, por quê, meu filho? Porque os meus amigos, eles não queriam brincar comigo. Eles não olhavam para mim, eles ficavam rindo de mim. E aí eu falei para ele assim, eu falei, filho, eu posso imaginar o que você sentiu. Eu imagino que você se sentiu ignorado, eu imagino que você se sentiu excluído, eu imagino que você se sentiu fraco. Mas saiba de uma coisa, existe um Deus que Ele nunca vai rir de você. Ele nunca vai te ignorar. Ele nunca vai deixar de falar com você. E saiba que sempre nesses momentos que pessoas te tratarem mal, que pessoas não corresponderem ao carinho, ao amor que você dá, nunca terá a ver com você. E eu expliquei, tem pessoas que passam por problemas, filho. Tem pessoas que não têm o amor de mãe e pai como você tem. E a maneira que eles têm de expressar, às vezes, é com raiva, às vezes é batendo. Mas você lembra aquele dia, porque teve um dia que aconteceu um episódio de um amigo que estava maltratando ele, eu falei, vamos orar por seu amigo. Que eu tenho certeza que Deus nunca mais vai deixar ele te tratar assim. E a gente orou pelo amigo.
E eu perguntei pra ele, passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, eu falei, filho, e aí? E seu amigo? Ele te tratou mal mais alguma vez? Ele falou, não. Eu falei, você tá entendendo? Não queira resolver as coisas do seu jeito. Vai pro Papai do Céu, fale com ele. Aí eu pergunto, quem é Deus? Eles falam, o Pai. Eu falo, quem é Jesus? Eles falam, o Filho. Quem é o Espírito Santo? Eles falam, o nosso melhor amigo. Os nossos filhos, a nossa vida, ela tem que ser tão íntima, o nosso melhor amigo tem que ser tão forte, o Espírito Santo, que não caiba espaço para a dúvida. Jesus falou, eu vou, mas deixo em vós, eu deixo com vocês o Espírito Santo de Deus. Você consegue imaginar que antes do verbo virar carne, antes de Jesus vir, antes da palavra, antes de Jesus estar aqui na terra, as pessoas só conseguiam falar com Deus se um sacerdote, um homem santo, fosse até um tabernáculo, acendesse ali a vela, pudesse receber a presença de Deus, a luz ali, que Deus vinha, falava com o sacerdote, para o sacerdote passar a mensagem para o povo. Olha a dificuldade. Ele tinha que oferecer sacrifício, tinha que matar um bicho, derramar sangue, purificar os seus pecados, entrar no santo dos santos. Por isso que fala, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar. O sacerdote, o pastor, o padre, aquele homem ali representava, ele entrava naquele lugar para que Deus pudesse falar com ele, para que ele pudesse passar a mensagem. E se ele estivesse em pecado, Deus não vinha e ainda ele corria o grande risco de ser morto. Isso, Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Jesus veio, caminhou entre as pessoas, entre as multidões. Pessoas viam Jesus curar o cego, fazendo o coxo andar, fazendo pessoas expulsarem demônios, tirar demônio das pessoas. Pessoas viam isso, algumas duvidavam. Aí crucificaram Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus veio e disse, agora eu vou junto ao meu Pai. Mas eu deixo em vós, eu deixo com vocês o Espírito Santo de Deus, que habita justamente nesse lugar que você sente vazio, que você tenta preencher com tudo e nada te satisfaz, que você fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, e aí você tem aquele emprego e você continua com uma insatisfação. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma família. E você tem uma família e você continua com a insatisfação. Eu vou ser feliz quando eu finalmente, você junta 3 anos, 4 anos para comprar o carro. Eu nunca mais vou andar de ônibus na minha vida, eu vou comprar o meu carro. E aí eu vou ser feliz. Você compra a benção do carro e você continua com vazio. Porque existe esse lugar que precisa ser preenchido, habitado pelo Espírito Santo de Deus. E é esse lugar que você precisa cultivar todos os dias da sua vida. Parar tudo que você está fazendo para falar, Espírito Santo, habita em minha vida. Espírito Santo, fala comigo. Não é intuição, não é sexto sentido, é o Espírito Santo de Deus. E à medida que você entra nesse lugar com Ele, à medida que você busca, Ele começa a revelar segredos. E você começa a experimentar de uma paz. O mundo começa a cair, mas você experimenta de uma paz. Eu lembro que quando eu abri espaço para o Espírito Santo habitar verdadeiramente na minha vida, que eu me reconciliei com Cristo, que eu busquei caminhar e esvaziar de tudo que era bom aos meus olhos, foi o tempo que eu vivi o maior cancelamento da minha história, que foi das empregadas que falaram que eu precisava de uma escrava, que eu queria uma escrava nos Estados Unidos. Eu lembro que eu recebi ameaça de morte, eu lembro que começaram a surgir cobras na cadeira da minha casa, brotavam cobras. Uma opressão assim sobrenatural.
E eu chorava, e eu orava, e eu orava, e eu não tinha entendimento da guerra no mundo espiritual. E eu ficava com o meu terço, porque eu estava justamente na minha transição. Eu oro o terço, eu rezo, eu falo, o que é que eu faço? Eu rezava o terço, eu falava com Jesus. Eu rezava o terço, eu falava com Jesus. Eu dobrava o meu joelho, eu falava com Jesus. E uma coisa eu posso te garantir, Deus sabe e conhece o nosso coração. Ele sabe o tamanho da sede que nós estamos por Ele. Então não se preocupe que horas que Ele vai te responder. Não se preocupe se Ele vai te responder, quando Ele vai te responder. Uma coisa eu te garanto, Ele vai te responder. Em algum momento Ele vai te responder. E saiba sempre que o silêncio de Deus muitas vezes é resposta. Quando Deus não está falando, talvez é para você não se mover. Para você continuar no lugar que você está. E esse lugar, ele vai trazendo voz cada vez mais à medida que você vai buscando, que você vai se relacionando. Por isso que o maior erro que você pode cometer na sua vida, assim, de conselho de amiga mesmo, é horas estar com Jesus e horas ignorar completamente a presença dele. Assim, não faça isso. Não faça. Porque o nível de confusão que você vai viver, os lugares perigosos que você pode entrar nesse estágio é muito grande. Então, ou você entrega a sua vida completamente para Deus, ou o diabo vai entrar para te confundir. E aí depois você vai querer colocar a culpa em alguém que não tem culpa. O pai estava lá, de boa. O filho chegou, me dá, eu quero ir. Ele falou, tá, o que eu vou fazer? Você quer ir? Vai. Mas a graça de Deus é tão grande, que ainda assim, Ele nos perdoa e Ele nos recebe com alegria. Só que tem uma coisa que, se eu não me engano, em Mateus diz, né? Que um filho que já caminhou na luz, quando ele sai, ficam com ele 7 legiões de demônios. Ainda mais forte do que quando ele não estava. Então eu não tô aqui não para te causar medo. Eu quero que você tenha temor e amor por Cristo. Mas saiba que a palavra de Deus é a verdade e a vida. E se a palavra de Deus já diz que um filho que estava na luz, que estava no caminho de Deus, quando sai, voltam com ele 7 legiões, saiba que a guerra é pesada. E eu imagino que eu enfrentei essa guerra. Sem ter discernimento, eu enfrentei essa guerra, porque tudo aconteceu. Houve o cancelamento, e o cancelamento eu estava acostumada a durar 3 dias, 4 dias, foi um cancelamento que durou 1 mês. Em seguida eu estava pedindo o green card para poder morar nos Estados Unidos, é negado. Não existia aparentemente probabilidade alguma de negarem. Porque para você pedir o green card, no meu caso, era habilidades extraordinárias, é quando você acaba tendo uma visibilidade no país que você morava, uma relevância, e você tem dinheiro para se manter nos Estados Unidos. A gente tinha todas as comprovações para tudo que era pré-requisito. E simplesmente veio um não. E aí, nesse meio tempo, acontecem todas as questões do Midas. E eu olhava, gente, eu chorava. Vocês lembram? Eu só chorava, eu falava, o que mais? Mas em momento algum, eu pensei em recuar. Ainda eu falava, Deus, se o Senhor quiser me tirar tudo, pode tirar. Só não tire o meu amor pelo Senhor, porque eu já experimentei de tudo que o mundo acha que é feliz, de tudo que o mundo acha que é completo. Eu já experimentei de fama grandiosa, já experimentei de poder sobrenatural, não sobrenatural, de poder, de fama, de poder. Eu já experimentei disso. Eu já experimentei da falta. Já experimentei de não ter dinheiro, não ter um real para eu comprar uma quentinha de comida, um prato feito. Já experimentei de não ter R$1 para pagar a passagem de ônibus. Eu já experimentei de pedir lanche na escola, porque eu não tinha lanche para levar, e a mãe dessa amiga que eu pedia lanche na escola foi reclamar na direção porque eu estava comendo o lanche da filha, de tanta fome que eu sentia. Então eu já experimentei do nada pro muito. E uma coisa eu posso garantir: nada é melhor nessa vida do que saber
que você tem um Pai que caminha com você. Não existe nada melhor na minha vida do que ouvir a voz de Deus. Não existe nada melhor na minha vida do que receber um toque de Deus. Não existe nada melhor na minha vida saber que Ele vive, que Ele está comigo. Então eu falo, até hoje, Deus pode tirar tudo, tudo, tudo. Só não tire o meu amor, só não me deixe afastar dos seus caminhos. E essa vai ser uma luta eterna na minha vida. Todos os dias eu vou precisar buscar mais e mais e mais e mais. E hoje nós conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos quantas pessoas caminhavam com Deus e se afastaram. Então, se a gente tem esse discernimento, por que eu vou permitir que isso aconteça comigo? Em qual lugar eu vou estar que pessoas não vão me chamar? Adriana, volta. Adriana, cuidado com esse lugar que você está indo, cuidado com o que você está fazendo, porque aparentemente a nossa queda, ela não vem repentina, ela vem de pouquinhas e pouquinhas concessões. Ah, hoje eu não vou. Ah, mas eu ir para a igreja? Fazer o que na igreja? Porque a gente generaliza, né? Os pastores tudo rouba dinheiro do dízimo. Os pastores tudo engana. É tudo uma mentira. Ó, depois eu descobri que o pastor fulano de tal faz isso. Entenda, não é sobre pessoas. Não é sobre quem está falando. É sobre o poder de Deus. Entenda que, sem entender isso, você vai parar de colocar sua fé nas pessoas. Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula para falar. Usou o galo para cantar para Pedro 3 vezes. Deus usa quem Ele quer. A gente tem que fazer porque Deus disse que era para fazer. A gente tem que fazer por obediência, não pelo que é conveniente. Ah, não dou o dízimo porque eu acredito que eles vão usar. Essa conta não é sua. Dê o dízimo. Dê o dízimo. Viva os princípios da Bíblia. Se a pessoa vai pegar o seu dinheiro e depois vai picotar, essa conta não é sua. Se a pessoa vai pegar esse dinheiro depois e vai usar para viajar, essa conta não é sua. Eu faço porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer e a Bíblia é a palavra de Deus. E se eu quero viver com Deus, eu tenho que viver o que Ele diz que é para eu fazer. E não o que os outros estão dizendo. Porque se vocês viverem pelo que o outro, por quem, a hora que vocês me virem fazendo uma coisa errada, vocês vão falar assim, ah, é tudo mentira, eu não quero saber nada de Deus. A sua fé tem que estar nele, não nas pessoas. E o dia que você entrar nesse lugar, você vai entender o poder de Deus. Você vai entender o tamanho da glória de Deus. Vamos orar porque eu tenho 7% de bateria, eu tô com receio de desligar. Ah, mas eu tenho um carregadorzinho. Pronto, conectei aqui. Pronto. Vamos aproveitar e selar essa palavra. Deus, te agradeço, Senhor, por esse tempo. Te agradeço por essa live. Te agradeço pelo Senhor falar tão forte ao nosso coração. Pelo Senhor trazer o entendimento, pelo Senhor nos chamar de volta para esse lugar que é estar na Tua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que hoje tenha um verdadeiro selar do Teu nome, um verdadeiro início de caminhada com o Senhor, que corações sejam reconciliados, que vidas sejam alinhadas com a Tua vontade. Que o Senhor possa trazer entendimento para cada pessoa que às vezes coloca expectativas demais no sacrifício, que o Senhor só vai vir se eu orar de madrugada, que o Senhor só vai vir se eu jejuar, que o Senhor só vai vir se eu fizer algo difícil. E a verdade é que o seu amor é tão grande, a sua soberania é tão grande que basta o Senhor olhar para um coração sedento, um coração verdadeiro, um coração reto, contrito e alinhado com o Senhor para que o Senhor venha fazer grandes coisas. Eu não digo grandes coisas de material, de um evangelho onde nós só procuramos o Senhor porque queremos ter mais dinheiro, porque queremos ter uma vida melhor. Não, Pai. É um evangelho que cada dia mais
A gente morre para nós mesmos, para nossas próprias vontades, para nossa carne, para que o Senhor viva em nós. E o restante de prosperidade, de portas abertas, se torna uma consequência, porque o Senhor ama tanto os seus filhos, o Senhor ama tanto a nós que existe prazer em alegria em nos abençoar, mas nós não queremos viver uma vida, Pai, onde te buscamos para ter mais. Nós queremos ter uma vida onde te buscamos para sermos mais parecidos com o Senhor, para que exista uma mudança de personalidade em nós, para que aquelas mulheres e pessoas que falavam que eu nasci assim, que a minha história foi muito sofrida e que eu não sei mesmo se Deus me ama porque Ele me permitiu passar por tantas coisas, e a verdade é que o Senhor nos forjou, o Senhor nos fortaleceu. E nós sabemos que cada processo, cada dor que nós vivemos é para se tornar um grande testemunho da Tua obra. É para se tornar um grande testemunho daquilo que o Senhor fez em nós e começará a fazer através de nós. Por isso eu te peço, abra a boca e comece a falar daquilo que Deus fez em você, para que Ele possa fazer através de você. A verdade é que o Senhor nunca nos abandonou. Ainda que nós não víssemos, ainda que nós não enxergássemos, ainda que nós não sentíssemos, o Senhor sempre esteve conosco. E agora, nesse momento, ainda mais forte, nós podemos sentir, Pai, o Teu Espírito Santo habitando em nós. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, dê um sopro de vida, dê um toque quente agora, Pai, em cada pessoa. Espírito Santo, vai ministrando e falando sobre tudo aquilo que precisamos renunciar, sobre tudo aquilo que nós precisamos entregar, sobre tudo aquilo que nós precisamos confiar e sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer. Pai, eu te peço que o Senhor aumente a sede, a fome, a vontade de estar na Sua presença em cada um de nós. Eu te peço que o Senhor nos ajude a levantar um altar de adoração em nossa casa para o Senhor. Eu te peço que o Senhor comece a levantar mulheres para orar por suas casas, declarar dentro de suas casas que essa casa é do Senhor. Eu te peço que o Senhor comece a levantar mulheres, que elas expulsem demônios de suas casas pela autoridade e poder do nome de Jesus. Eu te peço que mulheres comecem a orar, Pai, nas suas camas, no quarto, na cozinha, no banheiro, e que elas comecem a viver, Pai, uma vida consagrada ao Senhor, e que o Senhor, Pai, retire tudo que é mal, tudo que é sujo, tudo que é errado da vida de cada uma delas. Pai, eu coloco a minha vida em oração por cada uma dessas pessoas que estão aqui, para que elas possam experimentar da verdadeira vida com o Senhor. Que casas sejam transformadas, lares transformados, e que da nossa boca saiam palavras do Seu amor, mas que principalmente pessoas ao nosso redor sejam tocadas não pelo que nós falamos, mas por sermos quem somos em Ti, pelo exemplo, pelas nossas atitudes. Que o Senhor reduza as nossas palavras perfeitas e palavras tentando associar, tentando seduzir pessoas para o Teu Evangelho, mas que as nossas atitudes falem por si só. Que pessoas olhem para nós e possam ver o Teu Espírito Santo exalando em nós. Que as nossas atitudes acendam em cada pessoa uma sede, uma vontade diferente de estar em Ti, de estar na Sua presença. É o que te peço, Pai. Corações reconciliados agora com o Senhor, em nome de Jesus. Curas emocionais. O Senhor curando ansiedade. O Senhor retirando, em nome de Jesus, desânimo. Pessoas que estavam prostradas, sendo levantadas, vivendo a alegria do Senhor, aquela que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento. Eu te peço, Pai, que a partir de agora
ainda nesse dia, agora, nesse momento, em nome de Jesus, você experimente de uma alegria e uma paz que você já não experimentava fazia tempo. E o Senhor vai gerar grandes testemunhos na sua vida, a partir de agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã, meio-dia, eu fui para outro lugar agora, eu tava aqui, ó. Achei que tava em outro lugar. Amanhã, meio-dia, estamos de volta aqui. São 3 dias, hoje foi o primeiro, amanhã é o segundo, quinta-feira o terceiro. E uma coisa eu vou falar que eu acabei de ver. Orem por mim. Entenda uma coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para de depositar para o outro fazer aquilo que você deve fazer. Não existe oração mais poderosa do que a sua, falando com Deus, do que a sua para Jesus. Não coloque expectativa no outro orar por você. Você deve fazer isso. Você tem que fazer isso. Tá? Que Deus te abençoe. Um beijo. Tchau.